dia, pessoal. Sejam bem-vindos. A gente vai chamando, esperando vocês e começando aqui a nossa live hoje. Hoje é o último dia, né? Desse mês de abril. E último dia aqui com a gente, que a gente continua agradecendo o resto do mês, né? Sejam bem-vindos aí, ó. Bom dia, graça e paz a todas. Vocês vão chegando e nós estamos aqui iniciando. Eu gostaria de trazer esse lembrete, que todos já sabem, porque nós repetimos muito. Está no livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 17, diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vamos juntos viver o melhor ano, o melhor mês deste ano. E se você ainda não tem essa fé, não consegue acreditar, vem com a gente. Vamos na nossa, vem conosco. Vamos lendo a palavra, vai ouvindo a meditação, louve conosco, agradeça conosco, que você vai ativar a sua fé. Deus nos concede uma centelha de fé a todos os seus filhos amados, mas nós ativamos, com nossa atitude, nós ativamos essa fé. E aí tem pessoas que você conhece que têm fé do tamanho de uma montanha, tem pessoas que têm uma fé do tamanho de um grãozinho, mas nós podemos ativar para que a nossa fé cresça e a gente viva o melhor que Deus tem para nós. Essa canção é o texto de Filipenses 4, do versículo 1 ao versículo 13, é o texto dessa canção. Você pode abrir aí a sua Bíblia, se você estiver na sua mão, e você pode acompanhar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em qualquer circunstância, fartura ou mesmo escassez, diante do Pai, meu coração está. Então posso me alegrar, então posso confiar. Meu Deus perto está, ações de graças vou dar. Paulo tinha entendido, Paulo tinha já vivido tantas experiências e ele se dá conta. Posso todas as coisas, fartura, escassez, eu posso todas as coisas. Eu tenho condição de viver em todas as coisas dando graças a Deus, né? Porque não depende das circunstâncias que eu vivo, mas depende da presença dele comigo. Se ele está perto, ações de graças eu vou dar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em qualquer circunstância, fartura ou mesmo escassez, diante do Pai meu coração está. Então posso me alegrar, então posso confiar. Meu Deus perto está. Ações de graças vou dar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em qualquer circunstância, fartura ou mesmo escassez, diante do Pai meu coração está.
Glória a Deus. A gente vai caminhando para ter essa maturidade, né, de seja qual for a circunstância que estamos vivendo, o tempo que estamos vivendo, nós estamos bem nesse momento, né, qual é a circunstância que eu e você estamos vivendo, quais são as dificuldades, quais são as incertezas, e tanto que a gente já tem falado do medo muito perto, né? Mas mais perto do que esse medo está o nosso Deus. Nosso Deus habita dentro de nós. Então, a gente pode impedir que o medo, que a incerteza, que a insegurança adentre o nosso coração. E nós vivemos uma vida de gratidão em todas essas circunstâncias. E aí, essa é a nossa busca, né? Esse é o nosso propósito. Eu gostaria de trazer uma lembrança sobre a nossa palavra, sobre o que sai da nossa boca e a nossa insistência nesse desafio de nós termos palavras de gratidão. Hoje nós estamos no 7º dia da nossa consagração e o nosso propósito é apresentar diante de Deus, apresentar a Ele, não é para mim, não é para a Sueli, não é para quem está perto de você, nós apresentamos para Deus a nossa gratidão pelo que nós vamos viver no mês de abril. E eu quero trazer essa lembrança da palavra que Deus deu para o profeta Samuel, quando ele era criança ainda. No livro de 1 Samuel, capítulo 3, no versículo 19, diz assim: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. O Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. O Senhor era o Espírito Santo. Esse Senhor a que se refere aqui no texto, o Espírito Santo enchia, habitava em pessoas especiais no Velho Testamento, antes de Jesus vir com a nova e ser a nova aliança na nossa vida. Hoje nós temos o mesmo Espírito Santo que estava em Samuel, hoje ele habita em mim e em você. Quando você convidou Jesus para ser Senhor da sua vida, recebeu Ele como seu Salvador e entendeu que nós vamos até Deus através de Jesus, quando você entendeu e declarou isso, Ele colocou o Espírito Santo habitando dentro de você. Então, no que se refere esse texto? E o Senhor estava com Samuel e cuidava das palavras que saíam da sua boca. Hoje o Espírito Santo está em você e dentro de mim e cuida para que se cumpram as palavras que saem da nossa boca. Então nós convidamos você a agradecer. Eu agradeço a Deus porque eu sei, eu tenho certeza que Deus preparou, eu creio, eu tenho fé nessa palavra, que Jesus já preparou em glória provisão para cada uma das minhas necessidades para esse mês de abril. E eu desejo viver essa provisão, eu desejo que se cumpra na minha vida essa provisão. Eu não desejo viver o mês de abril no meu próprio braço, na minha própria força, na minha própria inteligência, no meu próprio saber. Eu não desejo, porque eu posso contar com Deus que é infinitamente mais acima do que tudo que eu penso e do que eu consigo imaginar. Eu posso contar com Ele, eu posso acessar essa provisão que Deus tem. Então eu vou falar com a minha boca. Eu agradeço pela saúde que Deus vai me conservar durante este mês. Eu agradeço porque não terei falta de coisa alguma na minha provisão. Eu agradeço pelos relacionamentos, pela família, pelos amigos. Eu agradeço pelo alimento espiritual, pelo pão, pelo alimento que vai fortalecer, pelo conteúdo que vai fortalecer a minha fé. Eu vou acessar tudo isso. Eu vou falar com a minha boca. Aceita esse desafio? Que o Espírito Santo faça o que fez com Samuel.
fazer com que as palavras da nossa boca se cumpram, falando com temor, com sabedoria, falando na direção do Espírito Santo de Deus. Vamos trazer isso para a nossa vida. E é interessante isso do que a gente fala se cumprir, né? Do Espírito Santo assinar embaixo dele, dar vida às nossas palavras. A gente precisa estar com o coração cheio da palavra de Deus, porque a nossa palavra, por nós mesmos, nós podemos nos enganar e nós podemos dizer aquilo que não é, né? Aquilo que não constrói, aquilo que não cria, aquilo que não gera vida. Mas quando o nosso coração está cheio da palavra de Deus, nós vamos dizer o quê? A palavra de Deus, porque a gente fala o que o nosso coração está cheio. Então tudo que a gente coloca no nosso coração é o que nós vamos falar, é o que nós vamos pensar. Então a palavra de Deus, a gente armazenar lá no Provérbios, né? Em janeiro a gente falou sobre isso, armazenar a palavra de Deus no nosso coração, e a gente vai tirando durante o dia, durante a semana, durante o mês, a gente vai trazendo essa provisão da palavra, né? E aí nós vamos estar falando de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra dele. A palavra dele tem poder, a palavra dele cria, a palavra dele gera vida, a palavra dele transforma. Mas quando Paulo escreve lá aos Romanos, ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a gente lê a palavra de Deus, a gente entende, a gente medita e a gente vai colocando essa palavra no nosso coração até que a gente creia nela, até que o nosso coração fique completamente dominado por essa palavra, porque isso sim é vida. Você entende isso? A palavra de Deus, nós temos que confiar na palavra dele e não na nossa. É melhor, é mais sábio a gente confiar na palavra dele. E isso que ele está falando a gente precisa estar com o nosso coração cheio. Amém. A nossa mente transformada, né? A nossa mente renovada. E nós fazemos isso meditando na palavra de Deus, lendo e meditando, não apenas ler, né? Ler a palavra já é um bom passo, mas é preciso a gente meditar, porque no meditar você vai decorando isso, você vai enchendo o coração disso e você a palavra ela vai entrando no seu corpo, no seu espírito, na sua alma, onde estão as nossas emoções, e ela vai transformando as nossas emoções. Então, quanto mais você colocar essa manutenção da palavra de Deus no seu coração, mais você vai estar alimentando, mais você vai estar fortalecido nisso. E da sua alma, ela vai para o seu corpo, para as suas atitudes. Então, o que é que a gente está manifestando? A nossa manifestação aqui na Terra é pelo corpo, né? Ninguém é só espírito. Aqui nós temos essa constituição de corpo, que nos, né, onde o nosso espírito se movimenta. E o que é que nós estamos manifestando, né, através do nosso corpo? Com palavras, com olhar, com expressão, com atitudes. Quais são as nossas ações? Sabe que quando a gente é agradecido, a gente consegue ajudar mais as pessoas, fazer as boas obras de gente que precisa de ajuda, de solidariedade, sabe? Você levar uma cesta básica, levar uma roupa, levar alguma coisa, ajudar as pessoas de alguma maneira, fazer um serviço para alguém, quando o seu coração é cheio de gratidão. Quando você não agradece, é difícil fazer isso. Como que você vai fazer por outros se você não se apropria disso, né? Então nós precisamos lembrar isso, que a gente recebe, é transformado, a gente desfruta desse amor, dessa fé, dessa vida, desse pão, e a gente compartilha tudo isso, né? Tudo que nós recebemos de Deus. Amém? Amém. Gostaria de lembrar 2 conceitos importantes. Primeiro, gratidão. E segundo, ter todas essas atitudes que a Sueli mencionou.
Você pode estar ouvindo e falar assim, mas eu já sei disso. Então tá bom. Já vai ter uma conversinha especial sobre isso. Vamos relembrar alguns conceitos sobre gratidão. Gratidão é quando a gente abraça a Deus em oração, agradecendo por todas as bênçãos dadas por Ele. Vem de dentro, tá dentro de você, porque você já colocou matéria-prima lá, porque você já cultivou, porque você já procurou se abastecer na palavra. Então você chega diante de Deus com coração aberto, agradecendo todas as bênçãos dadas por Ele. É uma mudança de olhar para as oportunidades. É diferente de educação. Muito obrigada. Por quê? Porque você me fez isso. Porque você me fez isso depois que você recebeu, não é? Mas ser grato é um estado, é um estilo de vida, é uma mentalidade já estabelecida. É a mudança de olhar para as oportunidades, as circunstâncias que estão na nossa volta, não é? Você vê essa oportunidade de fazer alguma coisa por alguém. A Su falou que você pode ajudar alguém. Mas eu não percebo nada disso. É porque não está dentro de você ainda esse sentimento de ser grato, de gratidão. Você é agradecido. É diferente de ser grato. Nós conversamos já sobre isso e convidamos você a pensar novamente. O inverso da gratidão, né, é a gente reclamar. Vamos lembrar rever esse conceito? A palavra reclamar é composta por duas palavras, mais clamar. Ou seja, é clamar novamente. Se você está reclamando, você está repetindo aquela coisa negativa, está saindo da sua boca e vai se cumprir aquela reclamação. E quando você está chamando de volta aquilo que está te incomodando, você está profetizando que aquela reclamação venha. Está dando ênfase, né? Isso, você está dando ênfase. Você está dando relevo, você está chamando de volta aquilo que você está reclamando. Para com isso. Difícil. Tá bom, é difícil, né? Mas nós vamos conseguir, porque nós não vamos sozinha. Que venha isso fluente. Vamos agora conversar sobre o segundo conceito. Eu sei que tudo isso que vocês já estão falando, eu já sei, mas quando eu vejo eu já não fiz. Então vamos meditar nessa palavrinha, nesse lembrete que Salomão nos deixa no livro de Provérbios, no capítulo 6 e no versículo 9. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Claro que você não fica dormindo o tempo todo, mas você está dormindo sabendo o que você tem que fazer e você não faz, e você não toma atitude. Vamos reverter isso na nossa vida. Sozinho a gente não consegue, mas nós temos o Espírito Santo. Vamos pedir para o Espírito Santo: efetua em mim o seu querer e o seu efetuar. Realiza em mim o seu querer e o seu efetuar. Pronto, nós temos ajuda para tudo. Então a gente não precisa ficar nesse sono do eu não posso, nesse sono do que eu não consigo, nesse sono. Nós já estamos no mês de janeiro, fevereiro, março e abril. Esse ano está bombando, este ano está acontecendo, este ano está passando, correndo. E você? Como você está nesse processo de construir um estilo de vida de sempre gratidão? Nós estamos aqui todos os meses para te ajudar, hein? Presta atenção nessa conversa, porque não vem de mim, da Sueli, vem de Deus, vem do Espírito Santo de Deus. Ele está nos dando essa visão. Gostaria de finalizar essa conversinha sobre chamando a sua atenção para algumas coisas. Nesse processo, vamos olhar para dentro de nós, nossas atitudes. Nós somos abundantes, nós estamos em que parte desse processo de criar esse estilo de vida, de ser agradecido? Nós já estamos no 4º mês,
falando sobre o mesmo assunto. E você está conosco aqui, você caminha conosco. Eu gostaria tanto que você dissesse aí nas mensagens, que você participasse, até que você pedisse para participar ao vivo e dizer, não, eu estou acompanhando vocês desde o mês de fevereiro e eu estou nessa parte do processo, ou eu já era assim, eu posso enriquecer essa conversa, abençoar mais pessoas, ou eu não era e eu estou começando onde você está nesse pedaço. Nós podemos estar num desses 3 estágios, ou nós vamos começar pelo menor, né? Vamos começar pelo maior, logo bombando de vez. Ou nós somos os próprios parasitas, só sugando, mas não tenho atitude. Eu ouço, fico alegre, mas eu não tenho atitude. Eu volto a meditar, mas eu não dou um passo na direção. Você está sem produzir, meu amor. Não tem vida longa, não tem bom futuro, como diz aqui na Bíblia. Não tem bom futuro. Ainda você está sugando de alguém, mas nem está tendo resultados dentro de você, não é? Você está vivendo mês a mês o melhor mês da sua vida? A proposta de Deus é essa para nós, de degrau em degrau, de glória em glória, e assim nós vamos. Ou você é parasita, ou você é hospedeiro. Nossa, eu não sei o que é pior, ser parasita ou ser hospedeiro, porque o hospedeiro você está tão ocupada com tanta coisa que você não tem tempo de se programar e ter uma atitude. E é tão errado quanto ser parasita, porque você se permite que as pessoas comandem o seu dia, comandem a sua hora, comande a sua agenda, comande os seus planos, comande o seu propósito, gastem a sua vida que Deus deu para você. Nós fomos criados para realizar boas obras, que Ele já preparou de antemão. Deus tem um propósito, por isso colocou você aqui na terra. Quem não cria, quem não toma atitude, segura você e ocupa todo o seu dia. Você passa o dia inteiro esgotada, cansada, e no final do dia o que você fez para você? Crescimento seu. Olha, nós desejamos ser abundantes, nós nascemos para ser abundantes, nós nascemos para realizar um propósito maravilhoso que Deus planejou para mim e para você e que faz parte de um propósito universal, de um propósito do cosmo, de tudo que Deus criou. Nós somos parte desse projeto de Deus. É muito lindo. Seja abundante. Pega essa chave aí. Eu estou sabendo que o que sai da minha boca, Deus tem compromisso de fazer através de Jesus. Vou chamar esse mês de abril, vou acessar o que Jesus preparou em glória e vamos viver o melhor mês da nossa vida. E o mês que vem será melhor ainda, hein? Não vai parar por aí. Amém. Vamos ouvir essa amiga maravilhosa que eu amo de coração. Não é assim, é assim, é assim, é assim. E sabe que essa capacidade de agradecer é algo que Deus nos deu. Ele nos criou assim. Então, tudo que está na palavra dele. Oiê, bom dia. Ele já colocou em nós. Então, a fé, ele já nos deu fé. O amor, ele já derramou o amor dele no nosso coração. Então, às vezes a gente fica pedindo, me dá amor, me dá fé. Ele já deu, gente. Ele já deu. Eu preciso ser agradecida. Você já tem essa capacidade. Você só precisa ir praticar isso, como ele estava falando, se levantar, não ter essa preguiça, né? É uma preguiça que às vezes ela é até inconsciente, você não faz, você não anda, você não toma uma atitude, mas Deus já te deu. Então nós precisamos cuidar desses dons que Deus nos deu. Então você já tem gratidão no seu coração, né? Não deixa a reclamação, a murmuração, as circunstâncias difíceis roubar isso de você. Você já tem. E a Cida tem entendido isso, né, Cida? Bom dia, que bom te ver. Bom dia, meninas. Cheguei no último dia, né? Criei coragem, cheguei no último dia para poder agradecer
ao trabalho que vocês fazem. Vai eu me emocionar, porque eu tenho que agradecer. Olha aqui, meninas. Todo dia, início do mês, eu faço isso na minha plaquinha. Primeira lição, levante a cabeça. Segunda lição, Deus não cochila nem dorme. Terceira lição, Deus cuida e te protege. Olhe para frente e olhe para cima. Isso aqui eu deixo na minha cozinha para o pessoal de casa ler todo dia. E aí, quando é primeiro do mês, o pessoal já fica esperando o que eu vou escrever. E aí essa inspiração vem. A outra plaquinha, essa oração maravilhosa, que é não esquecer a tarefa do dia. E eu vou falar uma parte dessa oração. E a outra parte é: Deus tem grandes obras para realizar em nossas vidas. Os melhores 7 anos começam agora. Propósito de abrir, ouvir a direção de Deus. Eu já estou profetizando e declarando os meus próximos 7 anos. Já não estou nem no mês seguinte, é no ano. São 7 anos à frente já. E tudo isso eu aprendi na caminhada com a minha querida Eli, de grandes conquistas. E conquistas não são só as materiais. Família, paz, a palavra. E quando você falou da palavra, eu todo dia leio: decido ouvir atentamente a voz do Eterno, o meu Deus, e obedecer de coração as orientações da sua palavra. Eu criei um hábito. De manhã eu consigo conectar com Deus de manhã. Acordo todo dia cedo. Todo dia cedo. Fala o horário que você acorda para buscar o Senhor. Então, 5 horas da manhã eu já estou assim, eu tenho um compromisso diário e peço orientação. Eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva, muito ansiosa e esquecia de agradecer o que eu vivia hoje, as bênçãos que eu recebia, e ficava perdida, na realidade. De manhã eu aprendi a ouvir a palavra. De manhã eu acordo e não faço nada que não seja da orientação de Deus. Hoje eu faço assim e eu acabo ensinando as pessoas ao meu redor. As pessoas ao meu redor, na minha casa, todos têm o devocional. Eles tomam café da manhã e o devocional faz parte do café da manhã das meninas, cada um com seu entendimento. Despertou nas meninas a vontade de entender a Bíblia. Cada um teve seu tempo, sua vontade. E eu acho que agradecer todos os dias o que tem acontecido na minha vida. E agradecer já o que está por vir, porque nós temos uma empresa e a vida toda a empresa era vender. A gente pensava em vender empresa. Quando nós entendemos que a gente tinha que agradecer e crescer nos lugares onde a gente está, onde o Senhor nos colocou. E nós passamos a ter gratidão, olhar para aquela empresa e ver frutificar. Só quem está vivendo para ver os milagres que têm acontecido naquela loja. Só para entender, só para estar vivendo. A Eli participa de tudo isso, das nossas lutas. E a gente via o problema. Só que o problema ele veio disfarçado de oportunidade, para a gente valorizar o que a gente tem. E a gente enxerga só problema. Agora a gente aprendeu a enxergar a oportunidade. E outra, ter gratidão. Gratidão, acho que é a primeira coisa. E outra coisa, assim, a gente fala que a gente é testemunho público da bondade de Deus. A gente às vezes fica com receio de compartilhar, como demorei para ter coragem de aparecer, mas eu acho que eu tenho que testemunhar, sabe por quê? Porque através da minha história, eu tenho certeza que muita gente vai saber que não é só eu que passo, não é só eles que passam, né? E desde ontem eu estou muito mexida, porque eu tenho uma vizinha aqui no prédio, até comentei com a Eli que ela está com câncer, e eu não a conheço de elevador ou de garagem, mas assim, dentro de mim eu senti aquela vontade de levar a palavra, apesar de eu ser nova ainda, não saber falar como vocês falam, mas eu pedi a Deus todo dia como que eu chego nela para passar uma palavra de conforto. E eu tinha receio de ir, porque ela já está sem cabelo, está bem debilitada. Mas eu pedi licença para o marido dela e ontem eu senti de ir na casa dela.
E eu fiz a mesma coisa, só que eu falei para ela, eu tive uma dor na alma há 30 meses atrás, que não é diferente da dor do corpo. A sua doença foi no físico, a minha foi na alma, e doeu tanto quanto você está sentindo a sua dor. E eu senti vontade de trazer, não sei o que você, aonde você segue a sua fé, mas não estou falando de igreja, estou falando de palavra. E fui lá falar com ela. Só que eu não sirvo muito para falar que eu choro, mais do que a pessoa do outro lado, porque a lágrima corria no olho dela. E eu cheguei a emprestar uma Bíblia minha e sublinhei. Eu falei para ela, olha como eu aprendi a falar com Deus. E sublinhei Mateus 6,6. E nisso eu aprendi na caminhada na sua casa, Sueli, na sua casa, que eu aprendi o que é secreto com Deus. Aprendi aí, e eu achava que isso era impossível só para pessoas como vocês que estavam na vida cristã há muitos anos, e eu não, eu estou há pouco tempo e já tive essa conexão com Deus, e eu fui levar isso para ela. E eu fiquei muito feliz porque ela falou, eu não preciso da sua Bíblia emprestada porque eu tenho a minha que eu nunca abri. E aprendi a abrir a Bíblia através de você. E eu fiquei assim, muito feliz, levei um óleo para ela, um óleo ungido para ela, ensinei ela a impor as mãos, ensinei ela a orar, tudo que eu aprendi com vocês, eu ensinei para ela o que eu pude, expliquei para ela. A minha cura da alma chegou através de tudo isso que eu pratico. E aí eu dei um desafio, senti, porque eu não sei como que é o hábito dela, e ela está meio debilitada. Eu dei um desafio para ela ontem, de ler os 150 salmos, um por dia. E eu falei, você vai ver quando chegar no 150º dia, você vai olhar para trás e você não vai entender como você chegou lá. E eu tenho certeza disso. Aí quando foi de noite, e ela estava bem fraca, ela falou para mim, você chegou no pior dia do meu tratamento, hoje eu estou muito mal, eu precisava de ouvir isso que você está falando. E as lágrimas corriam. E no final do dia ela me escreveu, já comecei hoje, e para mim isso é muito gratificante. Então, assim, agradecer todos os dias por Deus colocar na vida da gente pessoas onde a gente possa compartilhar e onde a gente possa ajudar e aprender também. Aprender também. E eu não sei de como, você sabe como e a gente sabe como essas pessoas aparecem na nossa vida, como vocês apareceram na minha, quando eu estava realmente destruída emocionalmente, família desmembrada, casamento destruído. Hoje, casei de novo com o mesmo marido, uma família restaurada, e pela fé, a gente tem visto, meu marido se batizou, desceu as águas em janeiro, e está procurando ser uma nova pessoa. Claro, a gente não é só entrar nas águas que a gente transforma, é o tempo que vai fazendo você, não é só chegar e falar, não, vou mergulhar nessa piscina e vou sair limpo, não, não é. É treino todos os dias, todos os dias. Então, assim, para quem está me assistindo, eu oriento, faça isso todos os dias, se esvazie de tudo e se preencha da palavra, sabe, da palavra. E esse hábito de colocar bilhetinho na cozinha, bilhetinho, eu vou trabalhar, eu coloco palavras para os funcionários, porque a gente tem uma planilha diária, eu coloco palavra no grupo dos funcionários, e quando às vezes não coloco, eles sentem falta. Mas assim, eu faço isso porque arde dentro de mim, sabe, essa vontade de compartilhar. Eu vou tomar o seu tempo, eu acho que eu tenho que parar de falar. Mas ele respeitou o meu tempo de falar, assim, ficou me pedindo, e hoje eu me preparei para realmente falar, porque aconteceu isso ontem, e eu entendo que eu tenho que transbordar na vida do outro o que eu aprendo. Eu acho que isso é uma forma de gratidão também. Sabe, não é gratidão, não é ficar só agradecendo, obrigada, obrigado. É atitude. É atitude. Isso. Né? E eu falei ontem para ela. Eu falei para ela, não questione. Conta um pouquinho do culto doméstico. Então, nessa caminhada de aprendizado, nós, de comum acordo, a gente decidiu que toda semana a gente tem uma reunião em casa,
já é um compromisso de a gente ler a palavra. Somos 5 em casa, então cada semana um prepara a palavra, a gente está todo mundo aprendendo, um aprendendo, e quando a gente tem dúvida, a gente anota e pergunta para ele, cada uma vai fazer a sua pergunta. Mas é um momento único, e a gente programa de falar 30 minutos, né? Mas a conversa se estende, e aí a gente, todo mundo cresce, todo mundo aprende. E eu acho assim que as meninas, eu tenho uma de 17, uma de 20, uma de 23, elas vão chegar mais rápido no objetivo, porque elas estão aprendendo o caminho mais cedo, né? Mas tudo isso é um processo, é um propósito, e quando eu estava perdida é porque eu não sabia qual era o meu propósito, por isso que eu ficava voando para todo lado, buscando coisas que não eram minhas, e preocupado com coisas que não me pertenciam, e como eu entendi meu propósito, eu acho que eu me curei, sabe? E aí eu começo ontem eu fui lá nessa moça, nessa senhora, e falei para ela, você não questiona Deus, por que você está passando por isso. E não foca nisso, você foca, olha para o alto, entenda o propósito, o que você vai aprender com tudo isso. E o que você vai contribuir lá na frente com as pessoas que passaram por isso. E eu tenho certeza que você vai testemunhar também, como eu estou testemunhando com você. Então é isso. Cida, deixa eu pontuar algo que você falou, que você disse assim, que no início você achava que você não poderia chegar a essa intimidade com Deus, que isso é para gente que já está há mais tempo, né? Eu aprendi algo com o pastor Carlos Macorte. Quem quiser procurar, tem todo dia, ele tem uma palavra no Facebook, não sei se ele está no Instagram. E ele diz algo que é muito simples e que é real na nossa vida espiritual. Quando a pessoa se decide por Jesus, quando ela aceita o senhorio de Cristo, ela recebe naquele momento toda a vida cristã que ela vai viver o resto da vida. Então, no momento que você aceita esse Jesus, que você vai por esse caminho, você recebe toda a vida que você precisa, toda a vida cristã. Nesse sentido, uma pessoa que está há 30 anos caminhando com Deus, ela não tem mais do que uma que começou hoje. Então, você que está começando agora, que está nos primeiros passos, no conhecimento da palavra de Deus, você que tem um tempo, né, que começou agora a caminhar com Jesus, você tem tudo o que você precisa para ter uma vida cristã abundante. Abundante, você já tem. Porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, veja bem, se ele entra com tudo que ele é. Então, ele não entra assim, só com um pouquinho de paz, com um pouquinho de sabedoria, não. Ele entra com toda a sabedoria dele, todo o amor dele, toda a paz dele, toda a fé que Deus dá. Então, é claro, gente, que, né, você está começando, é algo que ainda é novo para você, e nós, a igreja, é para isso, para que uns ajudem uns aos outros, né? Naquilo que a gente precisa entender melhor, mas você já tem dentro de você. Então, a gente precisa destruir essa ideia, né? De que quanto mais tempo de caminhada com Deus eu tenho... Não, todos, no momento que recebemos Jesus, todos temos a mesma vida de Cristo, a vida de Cristo dentro de nós, né? Então, e você foi entendendo isso, você logo entendeu. Ela saiu. Então, pessoal, é isso, sabe? A vida cristã já está dentro de você. Olha, tem alguns comentários aqui, carinhosos, né, Ariana? Que bom que você está aí, tudo bem? É isso mesmo. Algumas pessoas agradecendo. Rosalina também fez comentário lindo. Gente, obrigada, viu, pelos comentários de vocês, pelo carinho que vocês têm em nos agradecer. A gente está procurando transbordar aquilo que Deus tem nos dado, né? Então, a gente entende, a gente recebe, queremos viver isso e transbordar para estar ajudando os nossos irmãos. Deixa eu chamar de novo ela para encerrar. Vamos ver se dá certo. E uma dica que eu dou para todos que estão ouvindo, quando você toma uma decisão, o acesso é para todos.
É para todos, independente que tenha pouco tempo de fé, como tenha muitos anos de fé, que seja de uma família cristã ou não, porque eu, por ser oriental, eu venho de umas crenças que trava a gente, e que eu me libertei de tudo isso. Eu vou falar para vocês, basta ter obediência. Obediência e ficar firme, permanecer e perseverar. Que você vai chegar nos lugares altos como eu estou, sabe? E aí tudo faz sentido, não preciso de coisas, porque eu já tenho tudo. Né? É isso, meninas. Meu amor, você está na sua casa, eu estou vendo que nesse horário, normalmente você já está na empresa. O que aconteceu hoje? Que você ficou aí, foi para falar com a gente? Aí eu achei que você ia no escritório mesmo. Não, eu fiquei para falar com vocês e desde ontem eu queria compartilhar o que aconteceu com essa vizinha, o que eu sonhei de madrugada, como ele já sabe que Deus fala comigo através de sonhos, e eu sonhei preparando uma palavra e tinha um monte de mulheres esperando, e eu pensei, poxa vida, como que eu ainda fico resistindo em preocupar se eu sei ou não fazer uma live? E aí, por isso que eu tô aqui, ali. Porque você sabe, assim, a conexão é tão direta que eu vou falar para você. Aí eu pulo da cama, corro e anoto os recados e vou. Então, por isso eu tô aqui, obediência, tá? Meu Deus, nós temos um parceiro, mas nós temos um parceiro que é Deus, que a gente só não tem mais porque a gente não usa essa parceria. Ele chamou você, te deu visão, te visitou em sonho, falou, vai lá que tem mulheres esperando. Eu quero testemunhar de você. Muitas vezes eu ouvi essa japonesa linda dizendo assim, duas coisas que ela dizia, e que agora não diz mais. Eu sou muito nova, sem ensinar nada. Primeira coisa que ela dizia, olha, nós temos quanta sabedoria, porque não é nosso, é do Espírito Santo. E a segunda frase que ela falava assim, eu não tenho tempo, meu marido me ocupa muito, minha empresa, eu não tenho muito tempo de trabalhar para o Senhor, eu fico triste porque eu não tenho muito tempo. Gente, olha quantas pessoas estão ouvindo. E ainda tem um outro programa que a gente alcançou muito mais pessoas, que nós vamos falar dele um outro dia ainda. Você está onde ele te plantou, é aí que ele te usa. E ele faz o projeto dele. Eu não sei que projeto você tem aí na sua cabeça, você que está nos ouvindo. Eu vou falar do Senhor, não sei para quantas pessoas. Abre a tua boca para a tua vizinha que está ali, parede com você. Amém. Cida, muito obrigada. Olha aqui, abençoando exponencialmente meus esforços e minha semeadura. Fechou o que você acabou de falar. Mas, tá bom, obrigada por tudo, pela oportunidade de eu poder compartilhar e que essa minha palavra possa ajudar alguém no dia de hoje. Peço que eu abençoe a todos. A gente sempre fala com alguém. Obrigada, viu? Continue aí no seu propósito. Bom, a gente está chegando ao fim aqui, nós vamos encerrar com uma canção e queremos lembrar você, durante o mês todo de abril, continue nesse propósito, agradeça cada dia, seja a sua primeira palavra. Entre na conversa com Deus, agradecendo, entrai pelas portas dele com gratidão, com cantos de louvor. E outra coisa que a gente quer deixar para vocês não esquecerem é o compromisso de não julgar, não reclamar, não murmurar, não criticar, tá? Então, vamos lutar por isso, né? Corresponder a essa vida de Cristo que habita em nós. A gente já tem tudo, nós precisamos corresponder e viver dessa maneira. Amém, gente. Obrigada pela presença de vocês esse mês. Mês que vem a gente se encontra novamente. Tenham um excelente dia e um excelente mês. Beijo a todos.